eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Um dia em lugar de uma cruz me dará. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. A crucificação de Cristo começou às 9 da manhã. O Senhor Jesus Cristo foi levado ao Calvário, foi levado àquela região do Gólgota, onde a distância de Jerusalém, longe da cidade santa, ele seria sacrificado. Das 9 horas ao meio-dia, ele esteve em profunda dor, onde nós hoje poderemos lembrar através de algumas palavras que serão ditas. Mas ao meio-dia, no mais alto do sol, houve trevas. Trevas que perduraram até as 15 horas, quando ele finalmente expirou, entregando o seu espírito ao Pai. A crucificação é uma forma horrenda de se matar alguém. O Império Romano fazia isso a fim de expor e humilhar aqueles que em rebeldia desejavam de alguma forma atacar o império, o governo, o poder de César. Mas ali estava aquele que tinha poder muito maior do que César. Ali estava o Senhor na cruz horrenda, de humilhação e dor, por mim e por você. Em um momento de tamanha aflição, falar seria algo que traria ainda mais dor. E ele falou. 7 palavras, 7 brados em meio ao sofrimento. Falando assim, precisamos dar atenção ao que foi dito na cruz. É por isso que hoje, nesse momento que podemos ter de culto ao Senhor, nós vamos meditar nesses 7 brados da cruz, onde o Senhor Jesus Cristo fez o que nenhum de nós poderia fazer, por ninguém, nem mesmo por nós mesmos. O Senhor Jesus Cristo fez expiação, sacrificou-se por causa dos nossos pecados, o inocente em lugar dos pecadores. Vamos orar. Senhor Deus maravilhoso, nesse momento que adoramos a Ti, ó Deus bendito, desejamos lembrar, rememorar aquela cruz horrenda, cruenta, que o Senhor fez baixar sobre o Teu Filho,
Jesus Cristo. Ao fazer da nossa pecaminosidade terrível que levou o teu Filho à cruz, a tua ira que foi derramada sobre ele, que era direcionada a nós. Auxilia-nos nessa tarde, Senhor, a ouvir a tua voz, através dos pregadores, instrumentos nas tuas mãos. Fala conosco, é o nosso clamor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Privilégio enorme estar aqui na tarde de hoje, pela graça de Deus. Estamos juntos. A noite escura da alma. Eu quero convidar você, meu irmão e minha irmã, a abrir no Evangelho de Lucas, no capítulo 13. No capítulo 23, irmãos, desculpa. Lucas capítulo 23, versículos 33 e 34. E o texto nos diz: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sorte. E eu convido você a orar mais uma vez comigo. Santo e eterno Deus, que a tua palavra no dia de hoje, Pai, seja trazida aos nossos corações e que saiamos cheios de esperança, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. É interessante porque quando a gente lê esse texto, a gente costuma pensar de que isso foi dito somente para aqueles dois homens que estavam com Cristo sendo crucificados naquele momento. Mas duas coisas precisam ser lembradas a mim e a você a respeito do que estava acontecendo ali naquele momento. A primeira delas é que aquele por quem o mundo foi feito veio ao mundo, mas o mundo não o conheceu. As pessoas achavam que conhecia aquele Cristo que estava sendo crucificado. As pessoas não entendiam que o Cristo homem estava sendo morto naquele momento, para que os nossos pecados fossem retirados de nós, para que eu e você pudesse ser salvo. Mas eles também achavam que o Cristo homem morreria e nunca mais voltaria naquele dia. Mas não é bem isso que acontece. O Senhor da glória tinha tabernaculado entre os homens, mas ele não tinha sido desejado. E muitas vezes eu e você, nós ficamos nos perguntando, justamente porque numa tarde de sexta-feira, às 3 horas da tarde, sol a pino, nós estamos aqui justamente porque a gente acredita de que ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele havia sido pendurado no silêncio. Silêncio este que vem tomando essa quadra há vários meses. As pessoas acham que podem nos silenciar, assim como Cristo foi silenciado na cruz do Calvário, mas elas se esquecem de que ele precisava ser silenciado. Mas ao terceiro dia, ele nunca mais seria silenciado. Não há mais silêncio do povo de Deus. Pode haver a tentativa desse silêncio. E para mim, uma das coisas mais belas desses 2 versículos que acabamos de ler. O que é que eu e você poderia ter dito pendurado à cruz? A gente poderia muito bem, por exemplo,
queria que as pessoas sentissem piedade de nós, se aquilo tivesse acontecendo comigo e com você. Cristo poderia ter amaldiçoado todos que estavam ali à sua volta, mas ele não faz isso. E justamente o que ele faz? Ele ora. E fica essa lembrança a mim e a você, de que justamente nesse período de dificuldade, minha e sua, a gente precisa entregar os nossos corações a este Cristo que no momento de maior dificuldade sua, ele orou. Ele começa o seu ministério orando e ele termina o seu ministério terreno orando. Ele cumpre a profecia de Isaías, capítulo 53, no versículo 12, de que ele teria que interceder pelos seus transgressores. Essa oração não era simplesmente por aqueles 2 homens que estavam com ele. Ele, sendo Deus, ele se apercebe da cegueira do coração humano. E a gente sabe o quanto nós somos pecadores. E muitos têm negligenciado a sua salvação. E por fim, irmãos, a gente tem aqui a abertura do triunfo da redenção. Aqui não era simplesmente o fim, mas era justamente o começo, o cumprimento da profecia. Pai, perdoa-lhes. Em 1 Coríntios, capítulo 13, nós somos lembrados de que esse amor, ele é paciente, ele é benigno, ele não sofre e ele tudo suporta. E nessa primeira palavra da cruz, nós precisamos ser lembrados dessa graça inigualável, irmãos. E isso é maravilhoso. E eu convido a você a orar mais uma vez comigo. Santo e eterno Deus, nós te somos gratos porque a tua graça nos basta, ó Deus. A tua graça é maravilhosa sobre nós. E nós queremos te agradecer, Senhor, nesse momento, cantando a ti, Pai. Que a gente possa encher os nossos pulmões e bem dizer louvores ao teu nome na tarde de hoje, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai. É em teu nome que te oramos, Senhor. Amém. Eu convido você, meu irmão e minha irmã, a ficar de pé e nós iremos entoar o cântico Cordeiro que foi morto.
Podeis assentar? Quero pedir aos irmãos que estão aqui presentes, que não tirem a máscara, né? Por favor. Quero compartilhar com os irmãos nessa tarde a segunda palavra de Jesus na cruz, que se encontra em Lucas, capítulo 23, versículos de 39 a 43. Lucas 23, versículos de 29 a 43. O texto diz o seguinte, a partir do versículo 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós também. Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem mesmo teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Aquele homem, ele carregou a sua cruz. Ele foi crucificado, estava em grande sofrimento. Mas ele não estava só. Ao seu lado tinha um ladrão e um homem que chamavam de rei, que chamavam de Jesus. Ele sabia que a sua punição era justa, tão justa que ele, por ser ladrão, foi crucificado. Muitos zombaram de Jesus. Mateus capítulo 27 nos ensina que, inclusive, esses dois ladrões, não só um deles, zombaram de Jesus também. Mas a crucificação não durou, como o Ronaldo falou aqui, como a gente às vezes pensa, como assistindo filmes ou desenhos. A crucificação durou horas. São horas de sofrimento onde cada respiração pesa sobre os seus pulmões, sobre os seus músculos e as suas dores. Enquanto um dos ladrões usava o resto da sua força para poder zombar de Jesus, o outro foi sendo milagrosamente transformado durante a crucificação. E o coração daquele homem mudou naquela cruz. A primeira coisa que nós vemos que ele fez é que ele negou a visão de muita gente da época. E qual era a visão de muita gente daquela época? É que Cristo, na verdade, não era o Cristo. Não era o Messias, não era o prometido. Jesus era só um homem qualquer. Essa é a primeira coisa que aquele homem abandonou. A segunda coisa que ele fez, ele confessou os seus pecados. Ele não olhou para a cruz como apenas um percalço na sua vida de ladrão. Ele olhou para aquele momento como uma justa punição por aquilo que ele havia feito, por mais terrível que essa punição seja. Ele reconheceu que a sua vida tinha sido dedicada ao pecado, dedicada às coisas erradas. Terceiro, aquele homem reconheceu que Jesus de fato era quem ele devia ser. Porque ele encara a ofensa do ladrão como uma ofensa contra Deus. Porque ele diz: você nem ao menos teme a Deus? E por fim, ele faz um clamor por um favor imerecido. Quando o Senhor vier com o seu reino, acima da placa de Jesus estava dizendo assim: Rei dos Judeus.
quando o Senhor vier com o seu reino, que eu não sei como será, que eu não sei quando será, lembre-se de mim. Aquele ladrão, ele não merecia fazer esse pedido a Jesus, mas ele faz. Cristo, em apenas uma frase, ele revela o seu plano e ele revela a sua graça. Cristo ouviu o coração daquele homem, ele perdoou os seus pecados, ele ouviu a confissão daquele homem, ele tirou o fardo da culpa das costas daquele ladrão na cruz. Ele ainda estava em dores físicas, mas espiritualmente, emocionalmente, ele foi curado por Jesus ao receber o perdão de Jesus. E Jesus prometeu àquele homem aquilo a quem ele garante a todos os que creem nele. Que no dia da nossa morte, naquele exato dia, nós estaremos com o próprio Jesus no paraíso. Jesus deu e nos dá muito mais do que foi pedido. Meus irmãos, eu quero que você fique com 3 lições desse texto. A primeira coisa é que todos nós estamos nessa cena. Diante de Jesus, nós somos malfeitores. Onde tudo aquilo que Deus nos dá para servir a Ele, nós usamos para servir a nós mesmos. Diante dessa cena está toda a humanidade, onde o Salvador, com 2 malfeitores ao seu lado, da qual ele morre por aqueles malfeitores. E nós podemos ser como um deles, menosprezando a nossa situação e menosprezando também a necessidade de um Salvador. Ou nós podemos ser como o outro deles, confessando os nossos pecados e clamando pela salvação. A grande diferença, meus irmãos, não é se nós somos ou não somos malfeitores. A grande diferença é que se nós somos malfeitores arrependidos ou não. A grande diferença é se o nosso arrependimento é verdadeiro ao ponto de ouvirmos as promessas de Deus para nós, ou de ficarmos com o silêncio do Salvador. Aquele que confessa, aquele que se arrepende, aquele que reconhece os seus pecados e Jesus como o Senhor ganha as suas promessas pela sua graça. Mas aquele que não reconhece, ganha o silêncio e a rejeição do Salvador. A segunda coisa que eu quero que você grave é que esse ladrão, ele creu em Jesus num dos momentos, acho que mais improváveis de acreditar em Jesus. Enquanto Jesus fazia curas, pregava, trazia admiração sobre o olhar de muitos, esse era o momento que as pessoas não queriam nem olhar para Jesus. Mas ele conseguiu enxergar num Salvador que estava morrendo ainda. O Salvador. Os 2 ladrões estavam sobre a mesma condição, mas o milagre da salvação transformadora alcançou um dos 2. Meus irmãos, aquele homem não podia se salvar, nem fisicamente, nem espiritualmente. Ele passou a vida ou cometeu muitos crimes para chegar a ser crucificado. Humanamente falando, esse homem não ia mudar de opinião. Não é porque ele estava numa cruz que agora ele ia acreditar em outro homem que estava na mesma condição que ele. Deus, em sua soberania, escolheu crucificar o seu filho entre 2 ladrões, para que um deles fosse salvo.
Deus escolheu essa cena para cumprir a profecia de Isaías 53, em que ele seria contado entre os transgressores. Deus escolheu essa cena para nos dar uma lição. Que o amor imerecido de Deus pode transformar qualquer um que creia em quem Cristo é. Não importa o quão tarde pareça que seja. Por fim, Jesus nos dá uma segurança que precisa encontrar um lugarzinho forte, firmado, arraigado no nosso coração. Meus irmãos, depois da morte não tem incerteza. Depois da morte não tem um vácuo onde a gente espera algo acontecer. Quando nós cremos em Cristo Jesus, temos a promessa que estaremos com Ele no paraíso. Ou é um paraíso porque Ele está lá? O diabo vai amar, abalar a nossa fé nessa parte da vida em que nós não podemos enxergar. Mas nós podemos crer. Sei que nós estamos sofrendo, meus irmãos, muitos emocionalmente, alguns até fisicamente. Outros com luto. Mas nós podemos descansar. Porque quem crê em Cristo tem um futuro garantido. A nossa alma está velada e guardada por aquele que é o nosso Salvador. Nada nesse mundo, meus irmãos, vale tanto quanto a eternidade com Cristo no paraíso. Se hoje a gente celebra a cruz, a ressurreição do nosso Senhor, no paraíso celebramos o Cristo visto, não mais por fé. Glórias ao nosso noivo, que nos aguarda ansiosamente para o casamento dele com o seu povo. Vamos orar? Senhor Deus eterno Pai, te agradecemos, ó Pai, por essa promessa incrível que o Senhor nos deixou. Que consolo, Senhor Deus, saber que num dos momentos mais difíceis da nossa vida, o nosso Salvador, logo após, estará conosco, num local inimaginável. E que Ele nos deixou essa promessa a pecadores imerecidos como nós. Te agradecemos, Senhor, por tão grande amor e compaixão com a fraqueza de nossas almas. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus permaneça conosco, tendo sido instruídos com uma palavra de perdão e de salvação. Nós somos direcionados agora à terceira palavra, o terceiro brado do Senhor Jesus. João capítulo 19, a partir do verso 25, o seu brado de afeição. Diz assim a palavra do Senhor. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado disse: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Que o bondoso Deus nos aplique a sua palavra. Nós temos esse momento de crucificação no livro de João e nesse texto que lemos com poucas palavras. Jesus estava sentindo provavelmente muitas dores e sem muitas explicações, sem muitas razões a dar, ele apenas afirma a João
e à sua mãe, que um agora deveriam ser parte da vida um do outro desta maneira, mãe e filho. Quando nós lemos a palavra de Deus e nós encontramos essa descrição de João, nós podemos nos aperceber que essas curtas palavras carregam em si uma profunda realidade da palavra de Deus. Existe algumas ironias nesse momento de crucificação. Nós temos um livro, Donald Carson, o livro chamado Escândalo, a Cruz e a Ressurreição de Jesus, onde ele reúne no primeiro capítulo pelo menos 4 ironias que descrevem, que fazem parte do momento de crucificação. A primeira delas, conforme ele observa na leitura de Mateus capítulo 27, é que o homem que é zombado como rei é de fato rei. O homem que está totalmente sem poder, fragilizado e que é acusado de não poder salvar a si mesmo, ele na realidade é poderoso. O homem que não pode salvar a si mesmo, ele está ali precisamente para salvar outros. E por fim, segundo esse livro que mencionei, o homem que clama em desespero, na realidade está fazendo aquilo porque confia que aquilo precisa ser feito. Nesse texto de João, capítulo 19, do verso 25 ao verso 27, eu me atreveria a acrescentar mais uma ironia. Quando Jesus oferece a João, ao vê-lo próximo da cruz, ao observar de onde estava e ver as Marias e João, Jesus olha primeiro para sua mãe e aponta para João como sendo seu filho, e em seguida aponta para o discípulo João e diz que ela é a sua mãe, e a ironia é que Jesus está oferecendo àquele discípulo, no momento da sua morte, a oportunidade de obedecer o mandamento, de honrá-la como mãe, que é exatamente o mandamento cuja promessa são mais dias de vida. A ironia de, no ato de sua morte, oferecer ao seu discípulo, que está ali próximo a ele, naquele momento terrível de muitas dores e de poucas palavras, a oportunidade de ser filho e de ser abençoado com tudo o que significa ser filho. Nós temos que lembrar que Maria teve outros filhos além de Jesus. Tiago é um deles e escreveu um dos livros do Novo Testamento. Mas, ao que parece, o que Jesus está fazendo não é oferecer a Maria o que ela eventualmente não tivesse de outros filhos, mas oferecer a Maria aquilo que ele, Jesus, na condição de filho, por estar exercendo aquele papel, ele mesmo não poderia oferecer a ela. Então, ele confia a João a posição de representar a ele na condição de filho de sua mãe. E assim poder ter para si a bênção de honrá-la e de ter dias prolongados. Não por acaso João é um dos apóstolos que viveu mais. O apóstolo Pedro se interessou num determinado momento sobre o futuro de João, perguntando o que aconteceria com ele. Lembram quando Jesus se reconcilia com Pedro, depois que Pedro o havia negado e ressuscitado, e aí ele confia a Pedro o pastoreio da igreja, e Pedro fica curioso para saber o que aconteceria com João, e Jesus diz, não te interessa. Naquele momento específico, nenhum dos outros apóstolos estavam ali, aos pés da cruz de Jesus, apenas João e as suas Marias, a sua mãe, Maria Madalena, a irmã da sua mãe, e essa mulher identificada como Maria de Clopas. E Jesus olha ali diante de si e diz, ela é tua mãe. E a minha palavra de afeição para você é que você tome para si esse privilégio de ser filho dela e assim experimente todos os benefícios de honrar alguém como sendo sua mãe. Por outro lado, a expressão de afeição de Jesus para sua mãe é que ela teria um filho que lhe honraria
e lhe ofereceria todo o suporte que ela não teria daquele filho que estava se entregando por ela mesma naquela ocasião. Essa instrução de Jesus, essas curtas palavras de Jesus, podem também ser observadas na instrução de Paulo na primeira carta a Timóteo, capítulo 5, quando Paulo orienta Timóteo a ensinar a igreja de Éfeso a honrar aquelas mulheres da igreja que eram verdadeiras viúvas, aquelas que não poderiam cuidar de si, aquelas que não teriam sustento próprio, mas que tinham bom testemunho de uma vida cristã, de uma vida piedosa. De modo que ouvir as palavras da afeição de Cristo exige de nós que primeiro sejamos encontrados aos pés da cruz. Jesus deseja olhar e nos encontrar submetidos a Ele. Talvez nesse momento onde refletimos sobre a crucificação de Cristo, tendo já a confirmação de que Ele vive, a pergunta que talvez você pudesse se fazer nessa tarde seria: o Senhor olhando para mim agora, exatamente aqui onde eu estou, Ele me encontra inteiramente submetido a Ele? Ele me encontra em condições de simplesmente ouvir as suas curtas palavras, as suas afirmações de afeição? Porque o afeto de Deus para nós nos impõe uma responsabilidade de cuidar do outro, de se tornar família com quem originalmente não é família. É de fazer do nosso vínculo o sangue que Ele derramou, é validar o seu sacrifício, fazendo da sua encarnação a encarnação efetiva do seu amor e real, aquilo que nos une e que nos torna de fato um só. Se é verdade que Ele morreu por nós, se é verdade que Ele é Senhor sobre nós, se é verdade que estamos aos pés da cruz, se é verdade que estamos lado a lado olhando para Ele e estando no lugar da sua crucificação, entendendo o que de fato está se passando ali, se tudo isso é verdade que somos um só em Cristo, que devemos partilhar dos fardos uns dos outros, que devemos honrar aos mais velhos como se fossem os nossos pais, que devemos amar os nossos iguais como se fossem os nossos irmãos, e devemos cuidar dos menores como se fossem filhos nossos. O corpo de Cristo é afetuosamente abençoado por esse brado curto e doloroso, no qual Ele assegura que eu e você nos tornemos um só em Cristo. E de novo eu pergunto: onde você está nesse momento? O seu lugar é de submissão? É de inteira prostração e confiança? Observe que, assim como João e Maria, que ouviram sem discutir, o texto diz que após ouvirem aquelas palavras, Ele a tomou, e a partir daquele momento, Ele a recebeu em sua casa. Que assim sejam encontrados os nossos corações nessa tarde, apaziguados, pacificados, confiantes, sem contender com aquilo que de Deus temos ouvido como direção para cada um de nós. Que Ele nos ache como um só diante dEle. Vamos orar? Bondoso Deus, somos o Teu povo, família Tua. A Tua palavra de afeição nos une, mas também nos responsabiliza a cuidarmos uns dos outros como verdadeira família, fazendo daqueles que não inicialmente ou originalmente são parentes, mas fazendo de cada um de nós irmãos, fazendo de cada um de nós servos Teus, interessados em ouvir apenas a Tua voz, e assim rejeitando qualquer outra que não seja a Tua. Permaneça conosco e que a Tua palavra seja verdade em cada um de nós. Te oramos assim, agradecidos em nome de Cristo. Amém. A igreja pode ficar de pé.
dias, meu querer está nas mãos do meu Senhor. Inferno, terra, outro poder não poderão me arrebatar, até que encontro quem me chame, em seu poder firme estarei. Inferno, terra, outro poder não poderão me arrebatar, até que encontro quem me chame, em seu poder firme estarei. Até que encontro quem me chame, em seu poder firme estarei. Graças e paz, irmãos. Queria convidá-los a abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 27, versículos de 45 a 46, que nos diz o seguinte: a partir do meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Que Deus, pois, aplique sua palavra ao nosso coração. Irmãos, a quarta palavra de Cristo na cruz diz respeito à palavra da angústia. Esse texto que nós acabamos de ler trata do momento em que Jesus, sentindo-se abandonado pelo Pai, clama ao Senhor e pergunta: meu Deus, por que me desamparaste? Até este ponto, a narrativa da crucificação de Cristo focalizou seus sofrimentos físicos. O açoite que ele sofreu, a coroa de espinhos, sua imolação na cruz. Já se passaram 6 horas desde que os pregos foram cravados em suas mãos. As multidões zombaram dele, a escuridão cobriu a terra, e agora, de repente, após um silêncio, vem este grito angustiado das profundezas da alma do Salvador. A ideia central desse curto texto que nós acabamos de ler é nos mostrar que Jesus sofreu a total ira de Deus em favor daqueles que Deus chamou para si. Mas há 4 questões aqui que esse texto não quer dizer. Por exemplo, o abandono não significa que a comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo foi quebrada, pois Deus não poderia deixar de ser triuno. Nem poderia significar que o Pai deixou de amar o seu Filho, especialmente aqui onde ele está oferecendo o maior tributo de piedade filial que o seu Pai já havia recebido. Nem tampouco poderia significar que o Espírito Santo havia cessado de ministrar ao Filho. Ele desceu sobre ele em seu batismo, não por um breve momento, mas para permanecer sobre ele e estar com ele até o fim, por meio do qual ele oferece este sacrifício a Deus, como cumprimento da profecia de Isaías, a qual dizia que o Espírito de Deus estaria sobre ele. E, finalmente, essas palavras também não significam um grito de desespero. Desespero seria pecado. Mesmo na escuridão, Deus era o seu Deus. Ainda que as promessas viessem a ficar obscuras, seu coração, no íntimo, sabia que Deus o estava sustentando naquele momento. O que aprendemos, portanto, a partir desta quarta palavra de Cristo na cruz? Aprendemos que Cristo, ele sofre o nosso inferno. E como é que Cristo sofre o nosso inferno? Ele sofre o nosso inferno carregando a nossa maldição. Como a gente vê no texto aqui, no meio-dia houve densas trevas, a terra ficou cheia de trevas. Isso
quando a gente olha para essa parte aqui do texto, nos faz lembrar que Jesus, naquele momento, seria tratado por Deus como maldição em nosso lugar. Jesus Cristo, portanto, ele assume a nossa posição diante de Deus para sofrer o inferno que seria nosso. A nossa mentira, a nossa impaciência, a nossa soberba, os desejos pecaminosos do nosso coração e todos os outros pecados visíveis ou, às vezes, ocultos que nós cometemos. Jesus, naquele momento, estava sofrendo ele diante de Deus. A Bíblia nos diz que nós andávamos diante de Deus como ovelhas desgarradas, cada um andando pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a condenação que era nossa, como diz Isaías capítulo 53. E a ideia é que a punição que deveria cair sobre nós, cai sobre o único que era santo e que viveu de maneira perfeita e que agradou o Senhor em todas as coisas. Jesus, ele sofre no nosso lugar, ele sofre pelo nosso pecado. E é interessante a gente observar isso, porque no Getsêmani, o sacerdote está entregando a oferta ao Senhor. E eis aqui a oferta. É a sua própria vida diante de Deus. Em segundo lugar, a gente vai aprender que Jesus ele sofre o nosso inferno sendo verdadeiramente abandonado pelo Pai. Quando a gente olha, por exemplo, para o versículo 46, onde ele em alta voz clama de forma angustiada, Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer, meu Deus, por que me desamparaste? Ele o faz falando em aramaico, citando o capítulo 22 do livro de Salmo. Tá certo? No versículo 1, onde aquele salmo descreve a angústia que o Messias sofreria, e ele faz isso mostrando que a angústia que ele sofria não era uma angústia comum, mas era uma angústia que ele sentia até sua alma, era uma angústia que se aprofundava no íntimo do seu ser. Quando a gente olha aqui para essa parte, a gente vai ver que quando ele é abandonado pelo Pai, ele passa por uma experiência que nunca na história, nunca na sua vida ele havia sofrido. Naquele momento, o Pai o trata como um verme. Lembre-se do que já foi dito, a cruz ela era a pior forma de se matar alguém naquela época. E ela tinha como propósito retirar toda a dignidade do ser humano, mostrando as suas partes e fazendo-o sangrar até a morte. E Jesus Cristo, naquele momento, ele não é meramente abandonado pelos seus discípulos que o deixaram ali na cruz sangrando até morrer. Ele é abandonado pelo Pai. E o Salmo 22, versículo 6, diz que diante de ti eu sou tratado como um verme. Jesus foi tratado como um verme pelo seu próprio Pai, pelo meu e pelo seu pecado, por conta da nossa culpa. E isso aqui nos mostra o quão profundo é o amor do nosso Deus. Isso nos mostra que o castigo que deveria ser nosso, que é sofrido pelo próprio Jesus Cristo, é assim feito para que se cumprisse a promessa de Deus, de que Ele reuniria para si um povo, de que Ele chamaria para si um povo de toda língua, de toda nação, raça. Jesus cumpre cabalmente esse sacrifício para então manifestar e cumprir a promessa de Deus e do seu amor. Isso nos traz duas implicações, amados. A primeira implicação de todas é que o escrito de dívida que estava sobre nós foi pago. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que verdadeiramente entregam-se ao Senhor Jesus Cristo, porque a condenação foi paga, toda a dívida foi paga e Jesus sofreu em nosso lugar. Isso é importante demais que a gente compreenda, porque por muitas vezes nós queremos barganhar com Deus diante do nosso pecado e não confiamos nesse sacrifício que está sendo relatado nesse texto. Às vezes a gente acha que vai ser santo desenvolvendo algumas estratégias para não cair naquele determinado pecado. Às vezes a gente acha que pela força do nosso braço a gente vai ser fiel e vai ser santo diante de Deus.
mas a gente, na verdade, está barganhando contra o Senhor e lançando mão dessa verdade preciosa, de que Cristo se entregou e que o escrito de dívida foi pago. Uma segunda coisa que esse texto nos mostra é que o sacrifício de Cristo, sendo, portanto, plenamente aceito por Deus, nos abre um livre caminho para que a gente peça perdão pelos nossos pecados e se arrependa das nossas maldades. Porque não encontramos um Deus carrasco, nem um Deus que irá nos punir. Ele já o fez em Cristo. Pelo contrário, se tivermos cometendo algum pecado, a própria palavra de Deus nos chama a confessar os nossos pecados, pois Ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados. Sabendo que não estamos nos aproximando de qualquer pessoa, mas daquele que sofreu em todas as áreas e que sabe muito bem nos auxiliar. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente ao trono da graça, a fim de encontrar favor em tempo oportuno. Esse grito de angústia de Jesus Cristo nos chama a honrar o Senhor no nosso dia a dia, lembrando que aqueles pecados que nós cometemos, sendo eles visíveis ou ocultos às pessoas ao nosso redor, devem ser, portanto, derramados e confessados aos pés da cruz de Cristo, pois só nela nós encontramos perdão verdadeiro. Que essa quarta palavra da angústia de Cristo sempre nos leve a entender o seu profundo amor por nós. Oremos, irmãos. Santo e eterno Deus, maravilhoso Pai, nós te agradecemos por Tua palavra e te agradecemos porque Tu és um Deus que cumpre com Tuas promessas. O Senhor enviou o Seu Filho para que, sofrendo em nosso lugar, pudesse nos salvar. Para que, sofrendo o nosso inferno, Senhor, para que, por meio da Sua angústia, a gente pudesse, então, nos achegar ao Senhor. Louvado seja o Teu nome por Tua palavra, Pai. Que Teu Santo Espírito assim aplique em nossos corações. Em Cristo. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Que bênção compartilhar da cruz de Cristo. Que oportunidade maravilhosa nós temos aqui. Queridos, eu queria começar lendo uma estrofe do hino 260 do nosso hinário, que diz assim: Amor que por amor desceste, amor que por amor morreste, a quanta dor não padeceste, minha alma vieste resgatar e o meu amor ganhar. Convido você a lermos a uma só voz o texto de João 19, apenas o versículo 28. Diz assim a palavra de Deus: Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a Escritura, disse: tenho sede. Que Deus conduza essa nossa breve reflexão. Irmãos, essa é a quinta palavra dessa tarde, a quinta palavra da cruz do Calvário, proferida por Jesus, e essa é a palavra de sofrimento. É assim que ela está sendo intitulada, é assim que a gente identifica, estudando o texto, a palavra do sofrimento que aponta para a humanidade de Cristo. João, de forma objetiva, ele está aqui fazendo um contraponto ao pensamento gnóstico, que dizia que a matéria era má, e que, numa mistura de gnosticismo com cristianismo, eles começaram a ensinar que Jesus não era homem de verdade, ele era apenas Deus, e de alguma maneira ele se parecia com o homem, mas ele não era necessariamente homem. Esse era o pensamento do gnosticismo. João, ele combate isso. João sabe que o Messias prometido, ele viria e ele seria homem, que as profecias a serem cumpridas em relação ao Messias dizia respeito àquele que era perfeitamente Deus, mas também perfeitamente homem. Então, depois da gente
constatar o desamparo espiritual de Cristo em relação ao seu Deus e Pai, falado pelo nosso irmão Williams. A gente agora vai ver aqui que Cristo, na cruz do Calvário, ele também sofreu fisicamente. Ele tem um sofrimento físico que eu e você sentimos como homens que somos, como seres humanos que somos. Como é que isso aconteceu? Nos versos que lemos, João mostra o Senhor Jesus pronto para finalizar a sua obra. É uma crescente que chega num topo. E aqui o Senhor Jesus olha a sua obra realizada e entende que é hora de acabar, é hora de se entregar de vez ao Pai, é hora de entregar a sua própria vida. Veja o que ele diz: vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a Escritura, disse: tenho sede. Jesus, mesmo no momento final, mesmo olhando para a perfeição de tudo que ele já havia ali feito, ele sabe que existe uma profecia que aponta para a entrega da sua vida. E essa profecia dizia respeito ao vinagre que ele beberia e dizia respeito ao momento onde ele entrega ao seu espírito. Então, brota do seu peito uma força em meio a tanta dor para exclamar: tenho sede. E a partir de então, a sua vida ela ser entregue. Quando Jesus ele faz essa exclamação de sede, ele está se lembrando do Salmo 22 e do Salmo 69. O Salmo 22, versículo 15, diz assim: secou-se-me o vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. É assim que Davi, como um tipo de Cristo, fala sobre o Messias, fala sobre aquilo que aconteceria com o Messias antes da sua morte. A sua língua se apega ao céu da boca. No Salmo 69, Davi diz assim: por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. No mesmo sentido que é falado no Salmo 22. É incrível, irmãos, que o Senhor Jesus, ele está concentrado em meio à sua dor, em meio ao desamparo em relação ao Pai. Mesmo assim, ele está focado na nossa salvação. E ele não deixa nenhuma profecia se perder. Os detalhes das profecias finais, ele cumpre e ele faz nesse brado, quando ele diz: tenho sede. Quando Jesus usa essa expressão, tenho sede, ele está cumprindo uma profecia que tem a ver com a sua natureza humana, necessariamente. Ao dizer tenho sede, Jesus demonstra a sua humanidade de alguém que sofreu açoites na quinta-feira de noite no Sinédrio, na sexta de manhã no pretório, de forma sangrenta e dolorosa, ele havia tido o seu sangue derramado, o seu sangue humano. Não era um sangue azul, como aqueles lá dos filmes dos extraterrestres lá da Marvel, que em alguns planetas daqueles as pessoas derramam sangue azul. Não. O sangue de Cristo derramado era um sangue como o meu e como o seu sangue. Sangue de alguém que também era 100% humano, que havia carregado a sua própria cruz em sofrimento extenuante, sofrimento físico humano. Imagine o Senhor Jesus fazer aquele forte exercício de carregar uma cruz até o local da sua morte, estando ele totalmente dilacerado e cortado. O pessoal aí do CrossFit entende um pouco do que é tentar fazer um esforço sobre-humano. Agora imagine qual foi a situação do Senhor Jesus. Ele havia sido pendurado por 6 horas, pregado nas mãos e nos pés, rasgado na cabeça. Ele sentiu dores, dor física humana. A mesma dor que eu sinto, a mesma dor que você sente, o Senhor Jesus sentiu dor física humana na cruz do Calvário. Ele estava desidratado ao extremo, depois de perder tanto sangue, depois de ter suado tanto
durante toda essa trajetória, imagine a desidratação que Jesus estava sofrendo ali. Então, queridos, podemos entender que o Senhor Jesus, Ele é 100% Deus e Ele é 100% homem. Ele não era um avatar, Ele não é um fantasma ou coisa semelhante. Todas as fragilidades humanas Ele sentiu também no corpo. Hebreus 4,15 diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, Ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Todo o nosso sofrimento Ele conhece. Não apenas o sofrimento não físico, mas todo o sofrimento físico que nós passamos. Seja uma doença, seja um maltrato que você recebeu na sua vida, ou que você vem recebendo, toda a dor, todo o esforço, muitas vezes para trabalhar, para acordar cedo, de se virar nos 30 para que a vida aconteça. Deus sabe tudo o que acontece no seu corpo, porque o Senhor Jesus, Ele era 100% humano, e Ele sabe de tudo isso, para se compadecer do seu povo, para se compadecer dos humanos que pertencem à sua igreja. Ele é o sacerdote perfeito, que se compadece de mim e de você. E para nos salvar graciosamente, era necessário de fato que Ele padecesse no corpo a consequência do pecado. Gênesis 3 mostra que a dor, essa dor extrema, ela vem do pecado. O sofrimento extremo, ele vem do pecado. E a morte do nosso corpo vem do pecado. Era necessário que Ele sofresse também em seu corpo dor e morte. Então, queridos, eu gostaria de findar com uma palavra de graça, diante desse brado do Senhor Jesus que mostra a sua humanidade. Ao dizer tenho sede, Jesus decidiu beber mais do que vinagre. Isso vai ser falado depois de mim. Mas esse clamor do Senhor Jesus não era simplesmente o Senhor focando em beber aquele vinagre que ali estava. Ele decidiu tomar também no corpo o cálice da ira de Deus até a morte, a fim de que nós pudéssemos beber o cálice da nova aliança no seu sangue, que nos dá vida em Cristo, que é fonte de água espiritual a jorrar para a vida eterna. Jesus decidiu sofrer no corpo, também no corpo, o cálice da ira de Deus, para que nós pudéssemos beber também de um cálice, esse cálice que nós celebramos na ceia do Senhor, o sangue de Cristo, beber também dessa água que nos dá vida eterna, beber do seu Espírito. Eu gostaria de encerrar lendo Apocalipse 21, versículo 6. Se estiver projetado aí, eu quero que você leia comigo. Diz assim: disse-me ainda, tudo está feito. O princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, da fonte da água da vida. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O sexto brado chegou, o brado de vitória. O brado que João, no capítulo 19, nos versos 29 e 30, relata. Ele diz: estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Queridos, o cenário é claro diante de nós. A crucificação estava acontecendo. O texto nos diz que Jesus teve sede e lhe pediu água.
Aqueles que ali estavam lhe deram então vinagre. Embeberam numa esponja, como nos diz o texto, colocaram num caniço e deram-lhe até a boca. Jesus então, olhando e disse, está consumado. Tetelestai. O brado de vitória aconteceu. O que precisamos entender, queridos, é o que então significa o estar consumado. O que Cristo estava dizendo na cruz naquele momento. Segundo Matthew Henry, ele nos diz, Jesus com essa expressão, ele estava ali encerrando toda a humilhação que a humanidade trazia a ele. Sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus. Antes, tornou-se em forma de servo, em forma de homem e humilhou-se. Com aquele brado, Jesus encerrava ali todo aquele momento. Naquele momento, o estar consumado significava muito mais, significava que todo o pecado estava sendo resolvido, pois o cálice da ira de Deus, Cristo, estava tomando, não restando mais nada, a obra da redenção estava sendo satisfeita. D. Carson, outro teólogo, pastor, nos afirma que a palavra tetelestai, ela nos traz, na verdade, um sentido amplo para essa consumação. Na verdade, é a finalização de uma atividade religiosa, né? Mas não um grito de desespero ou de dor. Cristo estava fazendo naquele momento. O estar consumado não era um fracasso, não era apenas dor, não era um grito de alguém que estava sofrendo. Mas, na verdade, era um grito de louvor, era um grito de júbilo, era um grito de grande alegria, porque o plano divino de Deus, o Pai, havia sido realizado. Naquele momento, tudo estava consumado. O Cordeiro de Deus, aquele que for achado digno, aquele que João viu e que viu que era capaz de executar o plano de Deus, a salvação de Deus, estava naquele momento consumando a obra que Deus, o Pai, o entregou para que ele consumasse. John MacArthur nos diz, aquele grito foi triunfante, foi um grito rico em significado. Ele não queria dizer apenas que a vida terrena estava acabando, mas que a obra de Deus estava sendo concluída e nela ele havia tido êxito. Ele estava triunfando. O seu último inimigo estava sendo desfeito, estava sendo destruído. A morte, naquele momento, estava sendo vencida. A W. Pink, um outro pastor, também nos traz que naquele momento, Cristo, o Messias, estava cumprindo tudo aquilo que os profetas no Antigo Testamento falaram. Tudo aquilo que foi inquirido, tudo aquilo que foi apontado para ele, tudo aquilo estava chegando agora ao clímax, ao ápice do grande cenário. O cálice da ira de Deus havia sido derramado. A segunda pessoa da Trindade estava cumprindo cabalmente a vontade do Pai, não lhe faltando mais nada a ser realizado. Todos os símbolos, todos os sinais, todos os tipos, antítipos, tudo aquilo que o Antigo Testamento trazia em sombra, agora a luz raiava, o mistério estava desvendado. Deus, o Filho, se entrega na cruz e diz, está consumado. A obra está feita, somos libertos. Esse foi o sexto brado. A lei de Deus foi satisfeita. Satanás estava destruído. Na cruz, Satanás estava sendo derrotado. Mas o que isso significa para nós, irmãos? O que esse brado traz para a nossa vida hoje, para o dia em que vivemos, para o momento em qual nós estamos inseridos? Em primeiro lugar, como já foi dito aqui, precisamos nos lembrar, o pecado, ele não tem mais poder sobre nós. O pecado, ele não tem mais domínio sobre as nossas vidas. Nós fomos libertos. Nós fomos livres. Nós não somos mais escravos. O apóstolo Paulo nos diz que a cédula que restava contra nós, ela foi cravada na cruz e foi desfeita. Cristo a encravou na cruz do Calvário e a desfez. Somos livres, somos libertos. Somos livres do pecado. Não precisamos mais fazer nada. O dia de hoje é um dia de festa, é um dia de celebração. Nós não precisamos estar tristes ou estar de luto. Pelo contrário,
É um dia de alegria, é um dia de júbilo, é um dia de louvor ao Senhor, porque nós fomos reconciliados com Deus. Está consumado significa a minha e a sua reconciliação com o Pai. Cristo nos reconciliou. Ele nos arrancou do império das trevas e nos trouxe para o reino de Deus, o Pai. Esse grito, queridos, ele significa a nossa vitória. Significa a vitória do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Está consumado. Santo Deus e Pai, bendito é o teu nome, Senhor. Louvamos o teu nome, Senhor, e te rendemos graças, porque na cruz do Calvário está tudo consumado, Senhor. Te louvamos, ó Deus, porque nós não precisamos fazer nada, Pai, a não ser recebermos por fé, Pai, que o Senhor mesmo gera em nosso coração a salvação, e com essa salvação a libertação dos nossos pecados. Graças te damos, Senhor, graças rendemos ao teu nome, Senhor, porque tudo está feito, porque tudo está consumado, porque o Senhor na cruz nos reconciliou contigo. Graças te damos, Senhor, em Cristo Jesus. Amém. Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. Lucas 23, 46 nos fala da última palavra da cruz, a sétima. Ele encerrou a sua obra. Acabou. Está terminado. E agora, como aquele que confia em quem ele, ou para quem ele está fazendo essa obra, o Senhor Jesus fala com o Pai, brada ao Pai. Ele já havia se direcionado a Deus antes. Em poucos momentos anteriores, ele havia dito: por que me abandonaste? Mas agora ele entrega o seu espírito àquele que tem tudo em suas mãos. A oração que o Senhor Jesus Cristo faz como suas últimas palavras, ele pega emprestado do Salmo 31, verso 5. Um salmo que fala do justo encontrando-se com seus inimigos e dependendo da redenção de Deus. Aqui está o justo, mais justo de todos, enfrentando o maior inimigo de todos, a morte, e entregando a sua vida a quem pode vencer a morte, a quem é confiável. Essa é a palavra da confiança, é a palavra do contentamento. O Senhor Jesus sabe que tudo o que Ele fez, desde o começo do seu ministério, foi fazer a vontade do Pai. E agora Ele encerra esse ministério em sua vida, entregando ao Pai a sua vida, entregando ao Pai o seu Espírito. Ele entregou tudo ao Pai. Ele confiou no Pai. O justo que foi afligido pelo próprio Deus, agora é recebido pelo próprio Deus, tendo completado a sua missão, tendo entregado fielmente aquilo que veio para fazer. Meu irmão e minha irmã, nesse final de tarde, nós nos aproximamos já no final da tarde. O sol, já enfraquecido, incomodou a muitos durante essa tarde. No desespero, muitos procuraram abrigar-se à sombra. Mas essa tarde, naquele dia, nesse mesmo horário, havia trevas, não apenas nos céus, havia trevas nos corações. Os discípulos estavam enlutados. Ele bradou, entregando sua vida ao Pai. Mas nós sabemos o final dessa história. Nós sabemos que a cruz não o conteve. Nós sabemos que no final das contas, Ele ressuscitou para provar
a todos, num evento cósmico, de que aquilo que houve na cruz não foi apenas um homem morto pelo Império Romano, mas foi o Filho de Deus que entregou voluntariamente a sua vida por mim e por você, para que nós tivéssemos vida e não morte. Ele tomou o cálice amargo da ira de Deus, para que nós pudéssemos beber o cálice da vida. Em quem podemos confiar? Esse último brado, portanto, nos convida nessa tarde a lançar sobre Deus toda a nossa confiança, a lançar sobre o Pai todo o nosso contentamento. Nós somos chamados por Deus a entregar, assim como o próprio Senhor Jesus Cristo fez, tudo a Ele, confiando tudo nele, para viver toda a nossa vida para Ele. O que Jesus fez na cruz também nos serve de exemplo. Nós vamos observar que a semelhança do que Jesus fez, Estevão fará e outros discípulos farão, entregando o seu espírito ao Pai no seu último segundo de vida. Eu não sei quanto tempo resta para mim. Eu não sei quanto tempo resta para você, meu irmão e minha irmã. Mas hoje, Deus está dizendo para você: não perca tempo vivendo para si mesmo. Não perca tempo vivendo para as riquezas. Não perca tempo vivendo para os prazeres. Não perca tempo vivendo para outra coisa que não seja Deus. Esse é o nosso chamado, o chamado da redenção. 7 brados, onde um homem sofredor falou, para que nós pudéssemos hoje lembrar o efeito que ainda hoje reverbera aos nossos corações. Vamos ficar em pé e vamos cantar a redenção do Senhor Jesus Cristo. Diferente do que foi aquela tarde, onde os discípulos se afastaram e se refugiaram em tristeza, hoje nós podemos cantar com alegria a redenção do Senhor Jesus Cristo naquela cruz. E eu convido a você, meu irmão, a cantar com vigor e com força a redenção do Senhor Jesus Cristo. Através desse cântico será guiado pelos nossos irmãos da música. Vamos cantar ao nosso Deus, vamos exaltar ao nosso Deus. Redenção que Ele nos chama nessa manhã, nessa tarde. Posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me perdoou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção. Esperança retornou, graça e paz nos revelou.
tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte do sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Para acabar, Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Senhor, pelo privilégio de te cultuar. Nós te louvamos, Senhor, pela alegria de vermos a redenção, ó Senhor, aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, aos nossos corações. O Senhor Jesus Cristo venceu, o Senhor Jesus Cristo venceu a morte em nosso lugar, e por isso temos vida eterna. E assim, Senhor, podemos nos despedir em paz, sabendo que essa sexta-feira não é mais uma sexta-feira de dor, não é mais uma sexta-feira de trevas, não é mais uma sexta-feira de morte, mas é a sexta-feira da graça, da glória, da majestade, da redenção, do redivivo Deus que vive eternamente. A Ele, pois, nós glorificamos, a Ele, pois, nós adoramos, a Ele, pois, nós nos rendemos, em nome dEle clamamos. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo, esteja com vocês, povo de Deus, hoje e sempre, por causa da cruz. Amém.